Fala galerinha do nono ano do Colégio Social Evangélico, aqui é o professor Samuel Alberto e hoje nós vamos falar sobre o imperialismo na África e na Ásia. Este, galera, é o conteúdo do nosso capítulo 3. Vamos iniciar agora o módulo 2 do nosso livro didático, beleza? Gente, para começar essa matéria, a gente precisa saber o que é imperialismo. Imperialismo, gente, ele ocorreu no Império Romano, ele ocorreu na Antiguidade e ocorreu quando os europeus, né, principalmente os portugueses e espanhóis, conquistaram e dominaram o continente americano, alguns países do continente americano, território americano. Que tem em comum esses que eu citei? Um povo de um país chega em um território que não pertence a esse país e domina. Então ele vai controlar tanto a economia como a política daquele local, tá certo? Então isso é o que caracteriza o imperialismo. Quando os países chegam em um território que não pertence a eles e domina a economia e a política, beleza? Então o imperialismo, gente, ele ocorreu porque na Europa, no século XVIII, houve aquelas revoluções industriais, certo? Então, a indústria era a base de toda a economia europeia. E para isso, eles precisavam de matéria-prima. E como eles vendiam muito, né, as indústrias europeias, a demanda era muito alta, eles não conseguiam ter suprimentos para produzir tanta quantidade assim, porque vendiam demais. Eles tinham que buscar matérias-primas em outros locais, em outros países, correto? Então, eles voltaram tanto para a África como para a Ásia para buscar mantimentos, né? Matéria-prima para continuar com a produção. Beleza? Aí isso fez, gente, com que o capitalismo, né, ele aumentasse no mundo inteiro, aumentasse e se espalhasse no mundo inteiro. Como nós vamos falar nesse primeiro momento sobre o imperialismo na África, eu vou deixar o imperialismo na Ásia mais para a próxima aula, beleza? Na África, gente, a África, como todo mundo sabe, ela é um continente onde as riquezas são imensuráveis, há muita riqueza, muita mesmo. E como lá a população, né, é menos desenvolvida, a população com a renda mais baixa naquela época, né, no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX. Para quem não sabe, o século XIX, quando foi 1800, entendeu? Século XX, 1900, e século XXI, que é o que nós estamos, 2000, tá joia? Então, em 1800, 1850, 1860, foi a época que ocorreu o imperialismo na África. Aí, como eu estava falando, gente, a África, todo mundo sabe que é um continente muito rico, e os povos lá não tinham condição para defender o seu território. Então, quando os europeus invadiram, chegaram e dominaram as tribos, né, os países lá, locais da África, eles não tinham armas, não tinha como eles se defenderem. E porque os países da Europa, eles chegaram com grande força militar e realmente investiram pesado para dominar aquela população local e pegar tudo de produtivo que tinha para eles levar para as indústrias na Europa e continuar revendendo, porque o lucro era gigantesco. E quando eles não lutavam, né, quando havia resistência, os países da Europa não queriam intervenção militar, o que eles faziam? Eles se aliavam ao presidente, né, o ditador daquele país, daquele território, e era uma troca de favores. Ele pagava para aquele presidente, né, para aquele ditador, para que o país pudesse continuar pegando as riquezas. Então era uma troca de favores, porque alguns países, a grande maioria dos países africanos, ele ainda o regime de governo ainda é ditadura, entendeu? Então os países da Europa chegavam e faziam alianças com o ditador
Ou então chegavam com a força militar e dominavam aquele país ou aquele território. Isso fez, gente, com que muitos povos africanos fossem dizimados, certo? Então perdeu toda aquela cultura, porque morreu muita gente. Chegava assim no povo, o povo resistia, era bala, comia e matava todo mundo. Era um momento bem triste, certo? Quais foram alguns dos principais países que fizeram esse tipo de atitude, teve esse tipo de atitude na África em si? Os principais foram os franceses, né? A França, a Bélgica e a Inglaterra, certo? Foram os que praticaram esse ato, né, de chegar e dominar o território africano com mais frequência, com mais intensidade. Foi a França, Bélgica e Inglaterra. E alguma das consequências, né, como eu disse, foi que dizimou muitos povos, houve a perda dessa cultura, né, de alguns povos, tá certo? Então, se vocês lerem, gente, da página 276 até 280 do capítulo 3, vai estar falando sobre isso que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? E aí eu vou pedir para vocês realizarem a atividade das páginas 281. Aí na próxima aula a gente fala sobre imperialismo na Ásia, beleza? Então por hoje é só isso mesmo. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem com relação ao conteúdo passado nas aulas, no conteúdo das aulas passadas ou nesse conteúdo da aula de hoje, podem estar entrando em contato comigo, mandando mensagem no WhatsApp ou pelo aplicativo que eu vou estar solucionando a dúvida de vocês. Tá joia? No mais é isso aí, galerinha. Fiquem com Deus. Vamos evitar de sair, vamos ficar mais em casa, usar máscara, porque juntos nós vamos conseguir vencer esse coronavírus. E logo, logo vamos estar juntos na sala de aula. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço. Qualquer coisa, estão aqui.